Ferreira e no momento mais difícil da minha vida, Deus, Ele me deu uma canção. Eu congrego na comunidade evangélica Torre Forte, mas essa canção foi escrita em 2008, né? Eu fiz em 2008 essa canção. Que Deus me deu essa canção. Eu participei de um campeonato de música na escola, né? Na escola Elizabeth Chaves Veloso. E eu fiquei em quinto lugar, né? Ganhei em quinto lugar, quase que eu perdia. Porque a música que eu tinha feito, o tocador, ele não conseguia acompanhar a música, né? E depois disso, Deus, Ele me deu uma canção que nós não podemos murmurar contra Deus em meio às circunstâncias da vida. Nós não podemos perder a fé. Seja qual for a situação, a nossa situação, a minha, a sua, a nossa situação, nós não podemos perder o foco. Não podemos perder a fé. Não podemos murmurar. E essa canção eu vou cantar agora. Queria ganhar em primeiro lugar, mas venci em quinto. Obrigado, Senhor, queria ganhar em primeiro lugar, mas venci em quinto. Obrigado, Senhor, Deus, eu te agradeço. Obrigado, Senhor, Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, queria um emprego. Mas tô desempregado, eu trabalho tanto. Mas não tenho trocado, Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, Deus, eu te agradeço. Obrigado, Senhor, queria ganhar em primeiro lugar, mas venci em quinto. Obrigado, Senhor, queria um emprego. Mas tô desempregado, eu trabalho tanto. Mas não tenho trocado, Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, Deus, eu te agradeço. Obrigado, Senhor, Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, Deus, eu te agradeço. Obrigado, Senhor, não vou me revoltar. Mas eu vou te adorar, não vou murmurar. Deus, eu vou te exaltar, não vou me revoltar. Mas eu vou te adorar, não vou murmurar. Deus, eu vou te exaltar, Deus, eu vou te exaltar, Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, Deus, eu te agradeço. Obrigado, Senhor, queria um emprego. Mas tô desempregado, eu trabalho tanto.
mas não tenho trocado, Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, Deus, eu te agradeço. Obrigado, Senhor, não vou me revoltar. O crente não pode se revoltar. Mas eu vou te adorar, não vou murmurar. O crente não pode murmurar, mas eu vou te exaltar. Deus, eu vou te exaltar, não vou me revoltar. Mas eu vou te adorar, não vou murmurar. Deus, eu vou te exaltar, Deus, eu te agradeço. Obrigado, Senhor, Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Você que está passando por alguma luta, alguma dificuldade, não murmure. Você que ouviu essa música agora, esse vídeo, assistiu esse vídeo, não murmure. Porque muitas vezes você tem orado, você tem se consagrado, e você tem pensado que Deus não está ouvindo a sua oração. Mas eu digo uma coisa para você. No momento certo, Deus vai te dar a tua vitória. Eu me lembro que eu passei 9 anos orando a Deus para abrir as portas do emprego para mim. Eu passei 9 anos, eu passei de 18 anos de idade até os 27 anos de idade, orando a Deus, para Deus abrir as portas do emprego. E para Deus abrir as portas da faculdade, que meu sonho era ser um universitário. E Deus abriu. 9 anos orando, pedindo para Deus abrir as portas do emprego e da faculdade. E Deus abriu. Você não pode desistir de orar. A Bíblia diz, batei-vos, e abrir-se-á. E abrir-se-a-vos-á. Pedi, e recebeste. Você tem que insistir pela sua vitória. Você não pode desistir. Já pensou se Jesus Cristo, ele desistisse de morrer naquela cruz por nós? Estaríamos todos aonde? No inferno. Se Jesus Cristo, ele descesse daquela cruz, se ele desistisse de morrer por nós, estaríamos todos aonde? No inferno. Era isso que Satanás queria. Que Jesus Cristo, ele desistisse daquela cruz. E é isso que Satanás quer. Ele quer que você pare de orar. Ele quer que você pare de jejuar. Ele quer que você pare de ler a Bíblia. Ele quer que você pare de adorar a Deus. É isso que Satanás quer. Ele quer isso. Ele quer que você se revolte contra Deus. Ele quer que você murmure. O que está acontecendo na tua vida não é obra de Satanás. É uma oportunidade que Deus está te dando para você se voltar para Ele. Porque Satanás, ele não tem poder de tocar naqueles que servem a Deus. Está desempregado? É um aprendizado. As dificuldades é um aprendizado. Para que possamos adquirir maturidade na vida cristã. As perseguições, as privações, né? O povo do mundo, quando está passando por alguma coisa ruim, é Satanás o afligindo. Mas o crente não. O crente, ele passa pelo deserto para ser provado como ouro no fogo. Elias, mas eu continuo nessa mesma luta, porque você ainda não foi aprovado, você ainda não passou na prova de Deus. Quando você faz uma faculdade, ou você estuda em uma escola, tem uma prova, o professor avalia a cada aluno por uma prova. A mesma coisa é Deus.
Se você não passar naquela prova, você vai continuar a fazer aquela prova. E quando você não passar na prova, você não vai ter a vitória. E tem muitos crentes que estão sendo reprovados. Ah, mas essa luta, todo dia essa luta, entra ano e mais ano, eu estou na mesma luta. Sabe por quê? Porque você ainda não foi aprovado. Você não tem orado, você não tem buscado a Deus. Por isso que você continua passando pela mesma luta. Porque você tem que aprender. Deus está te avaliando. Deus, Ele nos avalia. Quando nós passamos por uma luta, quando nós passamos por uma prova, a luta não acaba. Essa música que diz assim, a luta acabou, a prova foi embora, a prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Isso é mentira. Você recebe a vitória. Não há luta, não há vitória sem luta. Pode existir luta sem vitória, mas não há vitória sem luta. Então, a luta, ela não acaba, a luta se renova. A tribulação, ela não acaba, a tribulação se renova. Você vence uma luta e entra outra. Mas por que você continua na mesma luta? Porque você está murmurando. Quando você murmura, você não vence a luta. Você não vence aquela prova. E você vai continuar naquela mesma prova. Porque crente que murmura não recebe vitória. Satanás, ele bota na mente dos crentes para murmurar, para blasfemar. De vez de você murmurar, glorifique. Faça como Jó. Faça como Jó. Porque se for obra de Satanás, através do seu louvor, Deus vai tirar as teias de aranha que estão na tua vida. O que Satanás colocou, Deus vai tirar. Mas se você murmurar, você vai continuar na mesma luta. Você não vai ser aprovado. É a mesma coisa na escola. O professor dá uma prova para você fazer. Se você não passar, você vai continuar na mesma luta. Você vai continuar na mesma série. Você não vai mudar de série. Né? Você não vai aprender nada. Quando você aprender, quando você for aprovado por Deus, Deus vai te dar a vitória e vai vir novas lutas. Tribulação, ela não provém de Satanás. A tribulação, ela provém de Deus. Por que a tribulação, ela provém de Deus? Porque a tribulação, ela nos causa perseverança. A tribulação, ela nos causa paciência. Quando o crente pede paciência a Deus, aí Deus manda tribulação. Tome tribulação, tome tribulação. Olha a diferença. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele não murmura. Pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, ele está glorificando a Deus. Ele pode estar debaixo da chuva, ele pode estar debaixo do sol, ele está glorificando. Ele está dando glória, porque é o crente cheio do Espírito Santo. Agora o crente que não tem o Espírito Santo, qualquer coisinha ele começa a murmurar. Ele não aguenta a pressão. A pressão. Sabe aquela pessoa que não aguenta trabalhar sob pressão? A mesma coisa é o crente que não tem o Espírito Santo. Ele não aguenta a pressão, as lutas. Ele não aguenta. As lutas começam a sufocar ele. E ele acha que a oração dele, que Deus não está ouvindo a oração dele. Sabe por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele aumenta a nossa fé. Então você que está assistindo esse vídeo agora, não murmure. Glorifique a Deus. Porque Deus, ele permite que situações aconteçam na nossa vida. Para quê? Deus é um Deus que complica. E depois ele explica por que ele complicou. Talvez as coisas na sua vida estão complicadas. Está complicado, né? Está complicado as coisas na tua vida. Mas o Deus que complica,
ele explica porque ele complicou. Ó, o crente que é fiel, ele passa por luta mesmo. O crente que é cheio do Espírito Santo, o crente que está na presença de Deus, ele é perseguido mesmo, isso é normal. A perseguição é algo normal na vida do crente. Ó. Ah, você vê crente que não passa luta, é porque Deus não é com ele. O crente que não é perseguido, é porque ele não está fazendo a vontade de Deus. Por quê? Os mais belos hinos e poesias foram escritas em tribulação. Ó. A tribulação nos faz criar asas para chegarmos até o céu. É a tribulação. Sem as asas santas, ninguém voam. Sem as asas da tribulação, o crente não voa. É a tribulação que fortalece o crente. Ó, o crente que é cheio do Espírito Santo, quando ele passa por tribulação, qual é a tendência desse crente? É buscar mais ainda a Deus. Ó, quanto mais o crente passa por luta, passa por dificuldade, aí é que ele tem que procurar ser mais fiel. Pode demorar, você pensa que está demorando. Tem muitos crentes, sabe o que acontece com eles? Sabe o que acontece com muitos crentes? Ele ora, jejua, e depois, quando ele está perto para receber a vitória, ele desiste. Quando está perto para receber a bênção, ele desiste. Deus, ele tem operado milagres em nossas vidas todos os dias e nós não vemos, nós não percebemos. No reino espiritual, Deus tem operado maravilhas, livramentos. Olha, tem dinheiro que paga o livramento? Ó, o crente saiu de sua casa, Satanás está preparando para matar o crente, mas Deus envia anjos eleitos para proteger o crente. E o crente não sabe. O crente vai atravessar a pista, Satanás armou para um carro vir de lá e matar o crente, atropelar o crente. Mas Deus enviou o anjo e desviou aquele veículo. Ó, um pastor, ele estava orando a Deus e pedindo para ter novas experiências com Deus. Deus, eu quero ver maravilhas. Deus, eu preciso ver maravilhas, porque as minhas experiências estão muito antigas. E aí, ele disse que ele está na Avenida Brasil dirigindo, em alta velocidade, né? Na Avenida Brasil, veio uma criança de aproximadamente 7 anos, de 7 para 8 anos de idade, atravessou na frente do carro. Ele freou, ele não deu tempo frear. Porque você sabe que o carro em alta velocidade, o freio não pega. Você tem que reduzir a velocidade na marcha, reduzir na marcha, ou colocar em ponto neutro e puxar o freio de mão. Pisar no freio e puxar o freio de mão junto. Porque em alta velocidade, o carro não para, o freio não pega. Come pneu, mas o carro não para. E aquela criança passou na frente do carro daquele pastor, e aquele pastor ficou desesperado, porque ele não conseguiu parar o carro a tempo. Ele ficou desesperado, meu Deus, eu matei aquela criança. Ficou desesperado. Muitas vezes é nessa hora que o crente se desespera, é nessa hora que Deus envia anjos eleitos para proteger o crente, para dar o livramento. E aí, ele tinha pedido maravilha a Deus, e Deus mostrou maravilhas a ele.
E aí, aquela criança, aquele carro passou por cima daquela criança. E ele parou o carro e foi ver como a criança estava. A criança não teve nenhum arranhão. Isso não é maravilha de Deus? É maravilha! Tem maravilha melhor do que essa? Não tem. Tem maravilha melhor do que o livramento de Deus? Não tem. Ele teve o livramento de ser lixado. Ele teve um livramento de ser preso. E aí, quando ele olhou, ele foi olhar, tá a criança limpando a roupa, ó. Ele disse, bora pro hospital. Como é que você tá? A criança olhou pra cara dele, não respondeu nada, bora pro hospital. E a criança saiu correndo. Quando ele chega em casa, que ele tá dormindo, o anjo de Deus diz pra ele, ele tá orando de novo, o anjo de Deus diz pra ele, você quer ver maravilha melhor do que essa? Olha aqui, ó. Veja aqui, mostrou pra ele, veja aqui. Enquanto o seu carro estava passando, quando aquele menino atravessou, nós suspendemos o carro. Os anjos eleitos de Deus suspenderam o carro. Nós suspendemos o seu veículo. Veja aí. Para aquele veículo não matasse aquela criança. Olha o livramento de Deus. Deus, ele é pai. Ele cuida dos seus filhos. Deus, ele cuida até dos animais, até dos passarinhos. Deus cuida. Quem é que alimenta os passarinhos? Deus. Né? Quem é que dá o sustento dos animais? Deus. Quem é que veste os lírios do campo? Deus. Deus também não pode vestir você? A Bíblia diz, não se preocupei-vos com o que há de comer, porque o dia da manhã não nos pertence, pertence a Deus. Não vos preocupei-vos com o que há de comer, o que há de beber, o que há de vestir, o que há de calçar. Porque é Deus que nos dá o nosso sustento, não é o nosso trabalho que nos sustenta. Trabalhamos, mas quem nos sustenta é Deus. Ó, sem Deus, todo trabalho é em vão. É vão. Todo esforço humano sem Deus é em vão. Sem Deus, você não conquista nada. Sem Deus, você trabalha, mas não consegue comprar uma casa. Ó, sem Deus, você trabalha, mas não consegue comprar comida para se alimentar. Tem pessoas que ganham bem, mas não se alimentam bem. Tem pessoas que ganham pouco e têm uma boa alimentação. Tem pessoas que têm carro bom, mas não têm uma casa. Mora de aluguel. Pessoas ricas que não têm casa, moram de aluguel. E tem pessoas que são pobres e têm casa. Então, a Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É melhor você passar luta, mas ser cheio do Espírito Santo. Um pastor estava contando um testemunho que ele morava no interior. Ele perdeu a sua mãe cedo. A sua mãe era crente e faleceu. O pai dele também era crente. Era não, é. É ainda, né? E aí, a mãe dele foi para o céu. Uma família pobre, passava por necessidade, passava por fome, não tinha roupa para vestir. No interior, naquela época, a roupa era cara, né? Hoje em dia, os pobres andam parecendo ricos. Os periféricos andam com traje de rico, mas naquele tempo não. E aí o que acontece? Ele disse que ele orava a Deus o dia todo e parecia que Deus não estava respondendo a oração dele. Ele estava muito enganado, porque Deus já não estava mais suportando o clamor dele. E ele achando que Deus não estava respondendo ele. Ele orava em casa, ia para o culto todo dia de manhã e saía da igreja. 6 horas da noite ele saía da igreja. Ele ficava orando até 6 horas
da noite. A madrasta dele era dirigente de círculo de oração e ela tinha a chave da igreja. E ele diz, ó, deixa a chave em minha mão quando terminar o culto, quando terminar o círculo de oração, que eu vou continuar aqui. E ficava, ó, amanhã, ficava de manhã até às 18 horas, orando. E ele pensando que Deus não estava ouvindo a oração dele. Porque as lutas estavam sufocando o seu eu, o seu ego. É necessário que venham as lutas. É necessário que nós sofremos, que nós padecemos por lutas e perseguições. Para quê? Porque as lutas e as perseguições nos faz adquirir maturidade espiritual. O crente, ele tem que ser maduro. O crente que não passa luta, ele é um crente menino. Ele é um crente fraco na fé, né? Ele não tem compromisso com Deus. O crente que passa por luta, o crente que é perseguido, é porque ele tem compromisso com Deus. Você já viu o crente que não tem compromisso com Deus ser perseguido? O crente que tem compromisso com Deus, até os seus irmãos na igreja perseguem ele, tem inveja dele, os vizinhos têm raiva dele, os vizinhos não gostam dele. Sabe por quê? Porque ele tem compromisso com Deus. Há um confronto. Você confronta. Quando você ora, você confronta os principados e potestades. O confronto. Muitas vezes nós não queremos aceitar ser confrontado. Mas se você não for confrontado, é sinal que você não está fazendo o que Deus realmente quer. Porque o crente que não passa luta, o crente que não passa por luta, é porque ele está em falta com Deus. Ó, você acha que Satanás, ele vai perseguir crente desconcertado? Ele não persegue crente desconcertado. Sabe por quê? Porque o crente desconcertado, Satanás faz o que quer com ele. Ó, o crente que anda em pecado, que anda fazendo o que Satanás quer, Satanás não vai perseguir esse crente, não. Por quê? Porque esse crente está acomodado, está na zona de conforto. Então o diabo não liga nem mais para ele. Sabe por quê? Porque ele é do diabo mesmo. Ele é do diabo. Porque ele anda pecando, ele anda fazendo coisa errada. Mas o crente que busca Deus, o crente que se consagra, o crente que procura se afastar do pecado, é aquele que é perseguido. É aquele que Satanás persegue, porque Satanás quer derrubar ele. Então, as lutas na nossa vida, tem muitos crentes que ficam botando a culpa no diabo. Tudo é o diabo. Rapaz, você está glorificando a ele. Quando você passa por uma situação na vida e você diz, o diabo está trancando a porta de emprego para mim. O diabo não tem poder de trancar a porta do emprego. Ele não tem. Porque a Bíblia diz, que quem abre a porta e fecha a porta é Deus. A porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Então tem muitos crentes que andam glorificando a Satanás. Satanás está fazendo isso na minha vida. Satanás está colocando a doença na minha vida. Muitas vezes, Deus está provando o crente e o crente está dizendo que é Satanás. Muitas vezes, Deus está preparando uma vitória grande para os crentes. E Deus primeiro aperta o parafuso dos crentes. E muitos crentes estão dizendo, sai Satanás. E quanto mais ele diz, sai Satanás, aí que a coisa fica mais estreita. Porque não é Satanás não, é Deus. Porque Satanás, ele não resiste o poder da oração. E quanto mais muitos crentes dizem,
sai, tá amarrado. Aí que a coisa piora. Aí que Deus aperta. Sabe por quê? Tem crente no erro, fazendo coisa errada, Deus está ferindo ele e ele está dizendo que é o diabo. E o diabo fica alegre. Toda vez que o crente diz, o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo, o diabo diz, sou eu mesmo que estou fazendo, você está glorificando a ele. O diabo, ele não tem poder de tocar na vida daqueles que servem a Deus, a não ser por permissão do próprio Deus. Por quê? Satanás, ele tinha poder de tocar na vida de Jó? Não tinha. Ele não tinha poder para tocar na vida de Jó. Ele só tocou em Jó porque Deus permitiu. E por que Deus permitiu? Porque Deus sabia que Jó era fiel. Então, Deus, ele não prova infiéis. Deus, ele não prova crente desconcertado. Deus, ele só prova aquele que é fiel. Então, o crente, ele tem que saber discernir. Pergunte para Deus. Deus, isso que eu estou passando é prova? Se não for prova, expulse. Se não for prova, Deus vai repreender o diabo. Mas adore, porque às vezes Satanás também, ele persegue o crente e bota na mente do crente para o crente murmurar. Satanás, ele é astuto. Ele persegue o crente e bota na mente do crente para o crente murmurar contra Deus. Então, sabe qual é o segredo? Se você está passando por algum problema, procure analisar o que é que você fez de errado. Não murmure contra Deus, não. Peça para o Espírito Santo lhe mostrar. Espírito Santo, me revela. Por que eu estou passando por isso? Me revela onde está o meu erro para eu me consertar. Não é melhor do que você murmurar? Tem muitos pastores aí, eu vou dizer o que eles são. Eles não são pastores coisíssima nenhuma. Eles são falsos profetas. Eles ensinam o povo colocar Deus no canto da parede. Se revolte, você tem que se revoltar contra o pecado. Você não pode se revoltar contra Deus. Se revolte contra Deus. Coloque Deus no canto da parede. Vá, tente. Faça um teste para ver se você vai conseguir colocar Deus no canto da parede. Faça o teste. Sua situação vai piorar mais ainda. Quanto mais você murmura, crente, você não recebe a vitória. Crente que murmura não recebe a vitória. Porque o crente que murmura, ele está glorificando a Satanás. Quando você murmura contra Deus, você está glorificando a Satanás. Jó, em nenhum momento Jó blasfemou. Jó não blasfemou. Jó glorificou. Jó estava lá, todo cheio de pus, as feridas cheias de pus, fedendo. Ninguém poderia encostar de um de Jó. Mas Jó, ele não amaldiçoou a Deus. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas não amaldiçoou a Deus. Ele glorificou a Deus. E tem muitos crentes murmurando, blasfemando contra Deus. E quando você murmura, você está glorificando a Satanás. E é isso que Satanás quer. Porque Satanás sabe que se você murmurar, você não vai receber a vitória. Aí é que Deus vai pesar mais a mão sobre você. Quando você murmura, aí é que Deus se castiga mais ainda. Então, cuidado com esses falsos profetas que dizem que é para você se revoltar. Você não pode se revoltar, porque se você se revoltar, a sua situação vai piorar ainda mais, vai ficar pior. Você tem que orar, corrigir o seu erro.
corrigir. Se corrija. Se autoanalise. Se pergunte. Pergunte para Deus. Deus, será que eu estou fazendo a tua vontade? Será que eu estou fazendo o que a Bíblia me manda? Deus, me mostre aonde é que eu estou errado, aonde é que eu estou errando. E Deus vai lhe mostrar. Se for prova, Deus vai lhe mostrar que é prova. Porque muitas vezes é prova. Porque a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Se você é de Jesus Cristo, se você é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, o que estiver acontecendo na sua vida é propósito de Deus. O diabo não tem poder de lhe tocar. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente e exclusivo Salvador da tua vida, Satanás, ele não tem poder de te tocar, de tocar em você. Ele não tem poder. Nunca diga, o tranca-rua está trancando a porta do emprego para mim. Isso é mentira. O tranca-rua, ele tranca a porta de emprego para quem não é de Deus. Você é de Deus. O que está acontecendo na sua vida, muitas vezes o crente, ele passa por coisas na vida, por situação, porque ele é rebelde, porque ele não vigia. Ó. Então você que está assistindo esse vídeo, pare e analise. Vamos supor, eu sou estudante, eu sou crente, mas eu não gosto de estudar. Eu não gosto de estudar, né? Aí tem um colega lá que não é crente, mas estuda. Ele tira nota boa porque ele estuda, mas eu sou crente, não quero estudar. Aí vou fazer uma prova e tiro nota ruim. Foi o diabo? Não, não foi o diabo. Não foi o diabo, não. Foi a minha preguiça. Foi a minha ignorância. Ó, a minha ignorância que não deixou eu tirar nota boa. Deus, ele abençoa aquele que se esforça. Aí você diz, eu sou crente. Por que Deus abençoou aquele camarada que não é crente e ele tirou nota boa? Deus abençoou ele porque ele estudou. Deus, ele abençoa quem se esforça. A própria Bíblia diz, um ao outro ajudou e ao teu companheiro diz, esforça-te, tenha de bom ânimo. Então, já pensou? Se você ficar dentro de casa, você está desempregado, se você não procurar um emprego, como é que vai saber que você está desempregado? Como é que alguém vai ligar para você, vai lhe oferecer um emprego, se você não procurar, se você não colocar currículo? Vai? Não vai. Então, aí passa na televisão, o número do desemprego diminuiu. Mentira! O número de desempregados não diminuiu, aumentou. Só que esses que estão desempregados, eles não estão procurando emprego. Então, se eles não estão procurando emprego, eles ficam fora do censo do IBGE. Entendeu? Então, isso é relativo. Dizer que o emprego o desemprego diminuiu. Mentira! O desemprego não diminuiu. Tem muitas pessoas desempregadas. O número de pessoas desempregadas tem crescido. Porque tem muitas pessoas que estão desempregadas, mas não sabem procurar emprego. E elas ficam fora da estatística do IBGE. Ó. Então, você está na estatística de Deus? Será? Deus, ele sabe o que você precisa, mas você tem que abrir a boca e pedir a ele. Já pensou? Eu fiquei 9 anos orando. Deus, 9 anos. Toda madrugada eu orava. Deus, eu quero minha bênção. Eu quero minha bênção. 9 anos e Deus me deu.
você desistir de orar, se você desistir de servir a Deus, você não vai receber tua bênção nunca. Você não vai receber tua vitória nunca. Tem muita gente que entra na igreja achando que vai ficar rico. Eu aceitei Jesus, não vai me faltar nada. Isso é mentira! Isso é mentira! Aonde é que tem na Bíblia que no dia que você for ser crente, não vai lhe faltar nada? Onde é que tem isso escrito na Bíblia? Isso é mentira! Isso é história da carochinha. Você aceita Jesus Cristo para ser salvo, para deixar de ser escravo do pecado. Quando você estava lá no mundo, você era cavalo de Satanás. Satanás montava em suas costas. Quando você aceita Jesus Cristo, você é livre. Mas não quer dizer que não vai faltar o açúcar, não quer dizer que não vai faltar o feijão. Tem pessoas aí que são ricas, mas às vezes faz compra em mês, faz compra para durar o mês. E aí daqui a pouco falta farinha, tem o arroz, mas não tem a farinha. Né? Tem o macarrão, mas não tem o arroz. Falta! Aí tem muitas pessoas que estão entrando no evangelho agora, que estão tomando leite ainda, bebês na fé, aí abre a boca e diz assim: depois que eu aceitei Jesus, não me falta nada. Aí eu olho para a cara dele e pergunto: você ganha quanto por mês? Você ganha quanto por mês? Eu ganho um salário mínimo. Como é que não falta nada, indivíduo? Como é que não falta nada? Eu conheço pessoas que ganham 7 mil por mês e falta. Como é que eu abro a boca para dizer que não falta nada? Depois que eu aceitei Jesus, não falta nada. Eu já vi crente dizer isso. A única coisa que não pode faltar na nossa vida, sabe o que é? Unção. Poder de Deus. É isso que não pode faltar na nossa vida. Fé. Dinheiro pode faltar. Comida pode faltar. Roupa pode faltar. Sapato pode faltar. Ainda que você só tenha uma roupa para vestir, mas seja um crente cheio da unção. Seja um crente cheio do poder. Né? O que não pode faltar na vida do crente é o Espírito Santo de Deus. E esse irmão, esse pastor, ele estava contando que ele orava, ele consagrava e não adiantava, e ele achava que não adiantava nada. Aí, conseguiram arranjar um emprego para ele de servente, carteira assinada, de servente, ajudante de predeiro. Mas ele só ficou um mês. A obra acabou, ele só ficou um mês. E aí, ele conseguiu um dinheirinho, levou para casa, ficou com 10 reais só na mão. E aí, sua madrasta cozinhou um arroz lá, um arroz branco só com óleo. Arroz branco só com óleo na vasilha e ele alegre dando glória a Deus. Aí é o crente cheio do Espírito Santo. Ele não murmurou. Não murmurou. E foi lá, levou para o trabalho. Chegou lá, quando deu meio-dia, ele na alegria que deu meio-dia, se empolgou tanto que abriu a marmita na frente dos colegas de trabalho. E peão não é mole, viu? Peão não é mole. A peãozada, tudo com suas misturas bonitas, suas comidas bonitas, deliciosas. Diz que tinha um com bife acebolado. E aí diz que quando ele abriu a marmita, que um que estava com bife acebolado olhou para ele e disse: toma aqui um pedaço de bife, fulano. Para ser crente e passar por essa necessidade, eu não quero ser crente, não. Eu prefiro não ser crente. Porque ser crente, para passar por essa necessidade aí, comer arroz puro, eu prefiro não ser. Rapaz, o pastor disse que o Espírito Santo tomou ele, que ele disse:
Pode ficar com seu bife acebolado, porque eu não quero não. Quero não. Ele disse, eu prefiro passar por necessidade, mas ser cheio do Espírito Santo. E quando ele falou isso, o Espírito Santo tomou ele e ele começou a falar línguas estranhas. Então, meu irmão, prefira passar por necessidade, mas seja cheio do Espírito Santo. E hoje, sabe o que aconteceu com esse pastor? Ele não era pastor ainda. Hoje ele é pastor e ele anda de carro. Ele tem carro. Hoje em dia, ele tem uma boa condição financeira. Sabe por quê? Ele não murmurou contra Deus. Demorou. Passou por luta. Foi humilhado. Ele disse que foi para a igreja com a roupa lascada. Uma camisa lascada no ombro. E sobrou R$10 para ele viajar. Ele viajou. A passagem era R$4. Dava para ele ir e voltar. Quando chegou na igreja, ele sentou no fundo, envergonhado, humilhação que ele passou. Muito humilhado, né? Que o crente que é cheio do Espírito Santo, ele é humilhado. As pessoas olham ele pela aparência. Porque ele não tinha uma boa condição financeira. Então ele era humilhado. E aí, ele sentou no fundo da igreja. No fundo, Deus usou o pastor que nem conhecia ele e disse, ó jovem, você aí, que está sentado no fundo aí, você que chegou agora aí, ó. Deus está olhando para você. Deus, ele não te esqueceu. Deus manda te dizer que ele não suporta mais as suas orações. As suas orações têm chegado ao trono dele e ele está vendo seu sofrimento e ele vai te mostrar a partir de hoje as maravilhas dele. Muitos irão duvidar do que você irá contar. Sabe o que aconteceu? Deus levou esse pastor no céu e no inferno. E Deus mostrou a mãe dele lá no céu. A mãe dele na sala do silêncio. Ó, já pensou se ele murmurasse? Até hoje ele não ia receber a vitória dele. Até hoje, ele não ia receber a vitória. Porque Deus diz assim, ó, filho malcriado, por que tu murmura? Porque de vez de tu glorificar o meu nome, para eu te abençoar, tu não sabes que o que tu estás passando é para o teu aprendizado, é porque uma grande obra eu tenho na tua vida e eu estou te lapidando. Deus está dizendo isso para crente, que está lapidando. Deus também está me lapidando, serve para mim também. Deus, ele está lapidando. Você não sabe que Deus tem criado situações para que você seja renovado, para que você seja lapidado, para você deixe de ser menino na fé. Crente que abre a boca e diz assim, depois que eu aceitei Jesus, não me falta nada, porque você é um menino na fé. Falta sim. Está faltando graça de Deus na tua vida. Está faltando unção. Eita! Tudo que acontece na vida do crente não é à toa. Deus, ele tem um propósito. Ó! Jesus Cristo foi humilhado. Jesus Cristo, ele não teve aonde morar. Ele abandonou o seu trono de glória. Ele abandonou o seu conforto lá no céu. Abandonou o seu lar. Abandonou o seu pai e desceu para a terra. E ele sofreu tudo isso. Ele sofreu todas as humilhações. Sofreu mais do que você, crente. Mais do que você que anda murmurando.
Jesus Cristo sofreu e não murmurou contra o seu Pai. Ele deu graças a Deus. Jesus Cristo, ele não tinha onde repousar sua cabeça. Ele dormia de casa em casa. Ele dormia hoje na casa de um discípulo. Amanhã ele já dormia na casa de outro discípulo. Ele almoçava na casa de um, almoçava na casa de outro. Jesus Cristo, ele nasceu numa manjedoura. Você tem casa. Você tem casa. E por que você reclama? Por que você murmura? Você tem comida para comer. Na sua casa dá meio-dia. Na minha casa dá meio-dia. Né? Meio-dia eu estou almoçando em minha casa. Você tem roupa para vestir. Não é? Por que você murmura? Por que você murmura? Hein? Você ainda não está passando por luta. Essa prova que nós estamos passando ainda não é prova. Ainda nós iremos passar por luta ainda. Que isso não é luta. As perseguições que nós estamos passando ainda não é perseguição. Sabe por quê? Porque vivemos num país que nós temos liberdade para andar com a Bíblia na mão. Nós temos liberdade para pregar o Evangelho. Ó, nós temos liberdade para adorar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Mas vai chegar um tempo que nós vamos passar por luta. Sabe quem está passando por luta? São os nossos irmãos que estão lá na Ásia. Ó, na Ásia, na África, na Síria. Pastores que estão sendo mortos. Uma fileira assim de 15 pastores, ó. Os muçulmanos, você sabe que na Ásia, no Iraque, né? No Iraque, na Palestina, é obrigado você adorar Maomé. É obrigatório você adorar lá. Se você não adorar lá, você morre. E aí, os pastores que estavam lá, que nasceram lá e se converteram a Jesus Cristo, abandonaram a Alá e se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo, que é o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho genuíno. O Evangelho de Jesus Cristo nada mais é que o Evangelho de Yeshua HaMashiach. Que Yeshua HaMashiach e Jesus Cristo é um Deus só. A questão só para melhorar a pronúncia. Mas é o mesmo Deus. Então, os muçulmanos, eles perguntaram para os pastores: por que vocês não servem a Maomé? Por que não servem a Maomé? Ficam servindo Jesus? Por que não, Maomé? Nega esse Jesus e viva. Vocês negam Jesus? Os pastores disseram: não. Não nego. Por quê? Porque Jesus é o meu Salvador. Não nega não, né? Pô. Uns de metralhadora, outros de bazuca. Outros de 12. Outro de fuzil. Só via o sangue jorrando assim, ó. Tá no Face. Só o sangue jorrando. Pô. Aquilo ali que é luta. E isso vai chegar aqui no Brasil também. Viu? Vai chegar, tá chegando aí. Vão caçar os pregadores do Evangelho. Tem pessoas que vão ganhar dinheiro para matar pastor. As próprias autoridades, a própria política vai pagar para matar os pastores. Viu? Vai pagar para matar os crentes. Aí eu quero ver quem são os crentes fiéis. Esses crentes que dizem: depois que eu aceitei Jesus, não me faltou nada. Ele vai querer logo negar Jesus. Ele vai ser o primeiro a negar, com medo de morrer. As pernas vai ficar logo bamba, porque é menino na fé. Tá tomando leite. Tem que comer mocotó. E aí, aquilo ali que é luta. Como é que a igreja do Senhor
Como é que o evangelho de Jesus Cristo será perseguido? Através das autoridades, através das leis, através da política. Eles vão criar uma lei proibindo dos crentes andarem com a Bíblia em lugares públicos. Você não vai poder andar com a Bíblia no fórum. Você não vai poder andar com a Bíblia no tribunal. Você não vai poder andar com a Bíblia em agências bancárias, nem em hospitais, nem em postos médicos. Vai chegar esse tempo aqui no Brasil. Satanás já colocou uma lei obrigando o casamento gay dentro das igrejas evangélicas. Tá aí. Não está sendo obrigado, por quê? Porque ainda não obrigou totalmente, mas tem essa lei. Sabe por que ainda? A igreja evangélica não está obrigada ainda a fazer casamento gay, porque Marcos Feliciano está lá. O pastor Marcos Feliciano, ele está lá combatendo. Por quê? Satanás, ele quer fazer da igreja do Senhor a casa dele, a casa de Satanás. Mas Deus vai permitir. Deus vai permitir. Nós seremos perseguidos mais ainda. A perseguição vai aumentar. Os crentes vão estar na igreja adorando, daqui a pouco vai Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, tudo para prender os crentes. Vai acontecer. Eu conheço uma história, e é uma história verídica. Diz que isso aconteceu em um país, não sei se foi na África. O pastor falou que país foi, mas eu esqueci. Nesse tempo eu congregava na igreja pentecostal Deus e Amor. Eu era guri, até hoje eu me lembro disso. Diz que estavam os irmãos reunidos numa igreja orando. A igreja fogo puro. Os irmãos adorando a Deus. Chegou os carros do exército. E aqueles soldados disseram: quem não dançar, quem não jogar a Bíblia no chão e não dançar em cima da Bíblia, vai morrer. Sabe o que aconteceu? Neguinho pegou a Bíblia, jogou no chão e começou a dançar em cima da Bíblia. Sabe o que aconteceu? O comandante disse, mata todos eles aí, Todos esses que dançou em cima da Bíblia, mata todos eles, porque eles não são crentes, não. Eles são falsos profetas. Mata esses falsos profetas, mata eles. Os que não pisaram em cima da Bíblia ficaram vivos, porque disseram: vocês não, vocês são crentes mesmo. O Deus de vocês é o verdadeiro Deus mesmo. Vocês são crentes mesmo. Mas esses aqui, que pisou em cima da Bíblia, são tudo falsos profetas. Morreu tudo. Sabe por quê? O comandante disse: vamos testar quem são os crentes mesmo. Foi o próprio Deus que fez aquilo. Deus usou o comandante do exército naquele país e disse: vamos ver quem são os crentes mesmo. Os que pisaram em cima da Bíblia negaram o nome de Jesus e foram tudo para onde? Para o inferno. O crente que é fiel, ele não tem medo de morrer. Ele morre, mas não nega. Aqueles que se recusaram a negar, que não jogaram a Bíblia no chão e nem dançaram, ficaram vivos. Ficou vivo. Mas aqueles que pensaram que se dançasse, que não ia morrer, morreu. Deus, ele é um Deus que complica. Depois ele explica porque ele complicou. Né?
Então, um jovem também que trabalhava em uma empresa, não negue a Jesus Cristo por nada. Quando você nega a Jesus Cristo, você está perdendo uma grande oportunidade. A melhor oportunidade é a salvação. A melhor bênção é a salvação. Não fique se iludindo em carro, não se iluda em casa bonita, não se iluda em nada disso. Você aceitou a Jesus Cristo, não é para ser rico. Você aceita Jesus Cristo porque você ama a sua própria alma, porque você quer ser salvo, porque você ama Deus. Não é para ser rico. Por isso tem muita gente que vai para a igreja querendo ser rico, achando que a situação dela financeira vai melhorar. E aí ela se decepciona e não fica muito tempo no evangelho. Porque ela pensa que o evangelho enriquece. O evangelho, ele não enriquece ninguém. Quando você é evangélico, você torna-se perseguido. Você é perseguido. Você sofre por amor ao evangelho de Cristo. Você não fica rico. O evangelho não enriquece ninguém. Mas o evangelho, ele te dá um prêmio que é a salvação. Então, um jovem trabalhava em uma empresa, um jovem crente, trabalhava em uma empresa, jovem de oração, né? Quase para morar no céu. E aí, o patrão dele chegou para ele e disse, eu vejo que você é empenhado na empresa, que você não queima um dia na empresa, que você não chega atrasado, você é pontual. Tem uma vaga aí. Tem uma vaga aí para gerente aí na empresa, para supervisor aí na empresa aí. Tem uma vaga. Essa vaga, você se encaixa nessa vaga. Mas tem um problema. O problema é que você é crente. Né? Você é crente. Então veja aí. Veja aí sua religião aí. Né? Veja aí. Ou você vai continuar aqui na empresa e tudo. Mas, para você pegar esse cargo, você tem que deixar de ser crente. Pense bem aí. E esse cargo você vai ganhar bem. Aí ele disse, ele ficou pensando isso com ele. Eu vou negar Jesus Cristo, vou deixar de ser crente para pegar essa vaga. Sabe o que ele fez? Ele pensou. E quando chegou lá na empresa, ele disse pro patrão, eu decidi, deixei de ser crente e eu quero essa vaga. Sabe o que o patrão disse a ele? Você, a partir de hoje, você está demitido. Você não trabalha mais nessa empresa. Aí ele disse, por quê? Porque você não é fiel ao seu Deus. Você não é fiel ao Deus que você serve. Imagine a mim. Você não serve mais para trabalhar nessa empresa. Ele perdeu o emprego. Porque o patrão fez aquilo para testar ele. Para ver se ele era crente mesmo. Então você que está assistindo esse vídeo agora, não negue a Jesus Cristo por nada. Nem por dinheiro, nem por mulher, por nada. Nada. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Shalom Adonai Lahema.